Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego e o Ato Marada. Prazer ter você aqui de volta. Antes de a gente começar a falar de Palmeiras, que aqui a gente fala de Palmeiras todo dia, vídeo novo todo dia, exceto na segunda-feira, e eu vou explicar por quê, nessa segunda que passou agora, dia 8. Mas vídeo novo todo dia, falando de Palmeiras com informação, com tranquilidade, com calma, sem fake news, sem avaliar com o fígado, mas trazendo bastidores, o que acontece, informações que a gente que é setorista, que é aquele jornalista dedicado à cobertura de um clube especificamente, como é o meu caso já há 15 anos, com alguns intervalos no meio do caminho, a gente tem o que chama-se de fonte, né? Mas para você saber tudo isso mais fácil e mais rápido, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu like. O último episódio, comentando os comentários, teve uma audiência bacana, para um domingo, né? Domingo sem jogo, e muita gente ali falando, pô, Marada, faz mais comentário, pô, Marada, não responde os haters, isso aqui. Não, minha ideia não é responder os haters, cara, mas os haters também trazem informação, trazem coisas, né, às vezes não é só haters, às vezes é uma opinião em contrário, por exemplo, de tanto vocês falarem que o fone estava ruim, eu comprei outro microfone, eu comprei outro microfone, então são pequenas coisas assim, que muitas vezes acaba ajudando a gente, né, ler comentários negativos também é bom. Mas eu leio cada absurdo, cara, sobre mim mesmo, que às vezes eu fico pensando, cara, será que é isso mesmo? Mas bola pra frente. Na segunda-feira, dia 8, eu peço desculpas a vocês, a gente não teve o vídeo, eu ainda estava em luto ali pela morte da minha cachorrinha, a Zoe. Até no fim do episódio de domingo, tem até uma foto dela ali, é a minha vira-latinha que tinha 12 anos, quase 13 anos, que nos deixou aí no sábado. Câncer muito avançado, enfim. Nos deixou no sábado, deixando um buraco no coração da família, e ontem eu não estava com a cabeça para gravar, e também nem tinha muita informação do Palmeiras, a verdade é essa, né? Ao contrário da segunda-feira, que teve informação, porque teve treino, e quem estava no treino, vocês não vão adivinhar, era o Abel Ferreira. O Abel que ficou 7 dias de folga, contra 3 dos jogadores, né? O Palmeiras trabalhou no domingo, no derby, né? E depois folgou segunda, terça e quarta, voltou na quinta. O Abel ficou a quinta, sexta, sábado e domingo de folga, voltou nesta segunda e trabalhou com o elenco. E o Palmeiras teve um problema, teve um descompasso, né? Porque o Andreas Pereira chegou mais ou menos no intervalo em que o Abel saiu, né? Eles tiveram pouquíssimo tempo de conversar, de trabalhar juntos ali, não teve muito tempo, né? Deles poderem se falar. Então, o Palmeiras tem algumas dúvidas para a Libertadores agora, para o jogo contra o River, que é no dia 17. Antes disso tem o Inter no dia 13, no sábado, é sempre bom lembrar. Mas no dia 17 o Palmeiras vai encarar o River Plate em Buenos Aires. E assim, eu vou falar, o Palmeiras tem algumas dúvidas. E isso é bom e ruim. Quem lembra daquele meme do Marcelo, o jornalista lá que falava, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É bom e ruim. Por quê? O que acontece? Marcelo Rezende, perdão. O Palmeiras tem dúvidas porque tem jogadores que estão aparecendo, jogadores que estão despontando, mas tem dúvida porque tem jogador que chegou agora e que está mostrando o jogo e chegou com os campeonatos andando, não está aclimatado ainda, mas o Palmeiras de repente tem uma arma melhor e não vai usar por falta de aclimatação. Essa descrição cabe para 2 caras em especial. Um é o Andrés, que chegou agora, e o Palmeiras queria o Andrés desde o ano passado, né? O Palmeiras no final do ano passado já começou a falar de Andrés Pereira, é um jogador que o Abel queria muito. O Palmeiras tentou contratá-lo mais cedo no ano, né? Lá em fevereiro, janeiro, o Palmeiras desistiu dele, né? Ficou no final de janeiro ali. Mas é um jogador que o Palmeiras queria bastante, né? E não conseguiu ficar com ele. Na ocasião, ele resolveu ficar lá no Fulham, ficou mais um semestre ali. E o Palmeiras acabou se dando bem financeiramente falando, pagou metade do que pagaria, mas teve o cara por metade do ano, né? Mais da metade do ano, o Palmeiras ficou sem o cara. E era o Palmeiras estar chegando nesse jogo com o River, com ele já aclimatado, porque já sabia que o Rios ia sair, né? Achei que foi um vacilo da diretoria não trazer um cara. É que o cara possivelmente era o Andrés, né? Então acho que eles estavam esperando para poder trazer o Andrés, mas o fato é que ele chegou agora e ele pouco treinou para poder jogar. Ele é uma melhor opção que o Lucas Evangelista? Creio que sim. Embora o Lucas não esteja mal, ele é uma melhor opção que o Lucas Evangelista. Um jogador mais completo, um jogador com chute de fora, um jogador que dá mais armas. Mas ele pouco treinou com o Abel e, para piorar, o Abel voltou agora e ele foi para a seleção brasileira, né?
para jogar um jogo que não vale nada contra a Bolívia em La Paz. Pô, claro, pô, o jogador quer ser convocado, da hora, ainda mais ele que quer ganhar espaço pensando na Copa, né? Ele quer jogar a Copa do ano que vem. Uma das razões dele voltar ao Palmeiras é a Copa do Mundo. Mas, pro Palmeiras é péssimo, né? Porque ele joga nessa terça, dia 9, né? Daí ele volta no 10, 11, vai ter pouco jogo, poucos dias de treino, né? Porque o Palmeiras vai treinar o 11 e o 12, joga no 13. No 13 também treina, mas vamos lá, tem 1, 2, 3 dias. No domingo deve folgar. Na segunda volta, viaja na terça, treina lá uma vez, ele vai ter 4 ou 5 treinos no máximo com o Abel. No máximo. Isso seria jogar contra o Inter, né? Porque se ele jogar contra o Inter, ele vai jogar sem ter treinado com o Abel, né? Particularmente, sim, com o Abel ele treinou muito pouco, porque o Abel acabou de chegar, então teve essa segunda-feira. Se não me engano, ele não treinou antes do Abel viajar, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que não. Mas de qualquer forma, se treinou 2, 3 dias também, não vai mudar. Então, uma pena que ele tenha chegado. E outro cara que chegou agora, né? Teve mais 2 caras que chegaram agora. Um é o Jefté, que veio para ser reserva, tudo bem, vai jogar o Piquerez. E outro cara é o Kelvin. E o Kelvin é um problema que não é um problema. Por quê? Porque o Kelvin tá jogando muito bem. Não que o Giai não estivesse jogando bem. O Giai estava num nível muito bom, o melhor nível dele no Palmeiras. Mas o Kelvin, ele, não sei se vocês têm essa percepção também. Eu vejo pelos comentários que muitos de vocês pensam de maneira semelhante. O Kelvin está mostrando espaço. O Kelvin está mostrando que pode ser o cara, né, no Palmeiras. Então eu creio que ele pode ganhar essa vaga, né? Mas aí, pô, o cara chegou agora, né? Faz pouquíssimo tempo que ele chegou. Tem 4, 5 jogos pelo Palmeiras também. Era um cara que talvez pudesse ter chegado antes, né? Jogador chegar agora, tipo o Sousa chegou agora no segundo semestre, o Carlos Miguel chegou no segundo semestre, o próprio Jeff Tech eu já citei aqui. Então tem peças, além do Andreas, né? Tem peças chegando agora. Você pode ver isso de duas óticas, né? O Palmeiras está super adiantado o planejamento do ano que vem, porque eu acredito que nessa janela de final de ano agora poucos devem sair. Eu acho que deve sair o Lomba. O Rocha e o Mike eram cartas meio... O Rocha era carta marcada, né? O Mike talvez, acho que esperava-se que ele ficasse. Talvez o Veiga, se tiver uma proposta, e aí eu vou falar do Veiga agora, tá? Porque o Veiga voltou a treinar e ele acaba sendo mais um problema pro Abel, mas é mais um problema positivo. Por quê? Porque o Maurício está numa fase decadente. Talvez até por falta de revezamento, né? O Maurício tem jogado bastante, talvez esteja faltando para ele aí um descanso, né? O descanso que o Abel teve, por exemplo, poderia ter sido dado também para o Maurício. E o Rafael Veiga, ele saiu da transição física, diz que está 100% das dores no pubis, deu uma entrevista para o veículo oficial do Palmeiras, para o site do Palmeiras, onde ele fala que, pô, joguei com dor o ano inteiro, o jogador está acostumado a jogar com dor, mas o pubis limita a movimentação, né? Você vai correr, dói, você vai chutar, dói, você vai andar, dói. Então, por mais que o cara, o jogador de alta performance, o atleta de alta performance, ele convive com a dor. Ontem até eu vi uma declaração bem interessante, eu não vou lembrar quem falou agora, mas existe uma diferença entre você estar lesionado e estar com dor. Machucado e lesionado. Machucado, o atleta de alta performance sempre está. Porque a alta performance cobra do seu corpo, ela te machuca. Mas é diferente de uma lesão. Você machucar, você faz um gelo, você volta. Lesão é mais grave. E o Veiga tinha uma lesão, né, no pubis, aparentemente. Né? E só tem um jeito de curar. 2 jeitos de curar. Cirurgia e ou descanso. Se for grave, se for pesar, a cirurgia. Se for suportável, pode ser descanso. Mas o ponto é que realmente é embaçado, é um lugar complicado de você curar. Até se eu tiver falado uma besteira aqui, se pubis faz cirurgia, eu creio que sim. Mas pode ser que talvez nem faça. Talvez seja o caso de o cara, às vezes, ter uma pubalgia crônica e não consegue mais voltar. Porque tem muito atleta que para de jogar por pubalgia crônica, né? Foi o caso do Kaká, por exemplo, né? O Kaká se aposentou jovem por conta de uma pubalgia crônica. Ele não sarava, não tinha o que fazer, então ele acabou se aposentando, né? Bem mais jovem do que outros caras da geração dele se aposentam, né? Então o Veiga tá pronto para voltar e de repente, cara, imagina se o Veiga volta em grande estilo e cai nesse time que já tá meio engatado sem ele. É claro que o Maurício, muito da melhora desse time tem a ver com o Maurício também. Mas se o Veiga entrar em alta rotação, se o Veiga entrar entendendo a proposta do time, dando aceleração para o jogo e ainda o Palmeiras ganhando a bola parada, que deixou de ser perigosa faz tempo, né?
virou um chuveirinho na área, o Palmeiras tem muito a ganhar com a volta do Veiga. Mas é uma situação esquisita, né? O Palmeiras tá há 8 dias de decidir com o River Plate uma vaga na semifinal da Copa Libertadores e não tem um time ideal definido. Por quê? Tem jogadores voltando, boa notícia. Mas tem jogadores que acabaram de chegar, como é o caso do Kelvin, que estão pedindo passagem. Jogadores como o Andrés, que não só estão, assim, que nem jogaram, mas já estão pedindo passagem, porque a gente está falando do Andrés, né? Que é o jogador que veio para ser titular, para ficar com a 8 ali, né? Embora o Lucas Evangelista esteja jogando muito bem e contribuindo para o time. Até teve um cara que comentou assim, quer tirar o Lucas Evangelista do time, depois fala que entende de futebol, vive de futebol. Cara, é minha opinião, tá ligado? Eu acho que ele pode entrar ali, eu prefiro que ele entre ali que na vaga do Maurício e ou do Veiga, né? Mas isso não quer dizer que o Lucas seja ruim, quer dizer que só jogam 11, né? O Abel sempre fala isso, só jogam 11, e só jogam 11. E você vai entrar com 3 volantes, você vai sacrificar o Andreas? É esquisito pensar que o Andreas veio para não jogar. Não deve sobrar pro Lucas mesmo, e ou pro Maurício e pro Veiga. Mas 8 dias para o Abel resolver isso, e vamos acompanhar. Para você que já esqueceu, dia 17 de setembro, Palmeiras vai a Buenos Aires e enfrentar o River Plate, lá no MAS Monumental. Visitei o MAS Monumental, que estádio, cara, gigantesco, gigantesco. Parece um Morumbi com um anabolizante. E obrigado para você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado, vocês estão me ouvindo e deixando, né, o vídeo tocar até o final, né? O tempo de permanência está aumentando, o que já é bom, né? A gente está crescendo bastante, estamos chegando em 11.300 inscritos. Até o final do ano a gente pode chegar em 20 mil, será muito legal. E para isso eu conto que você se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe e conte para os amigos. Por enquanto, tudo de graça. Mas está chegando a hora de a gente fazer um grupo especial aí para apoiadores. E aí eu conto com muitos de vocês, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.